Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, coroa da santidade, crescendo nas virtudes, página agora 252, abnegação. A abnegação ou abandono, embora relacionados ao desapego discutido nessa sessão anterior, é, no entanto, suficientemente distinto que merece sua própria sessão. Jesus diz a Luísa: a virtude do abandono é a maior virtude. É uma promessa a Deus, que Ele cuide do abandonado em seus braços. O abandono diz a Deus: eu não quero saber nada de mim mesmo. Esta minha vida é sua. Essa abnegação deve estar completa, pois deve ser tal renúncia que desistimos até dos nossos direitos espirituais. Acabei de falar isso na série meditativa que eu fiz hoje. Então você abre mão até dos seus direitos espirituais a Jesus, os seus méritos. Aqui não vemos nada além do que exatamente São Luís Maria de Montfort ensinou que a consagração mariana consiste, onde todas as nossas intenções e direitos espirituais são dados inteiramente à Mãe Santíssima. Jesus diz a Luísa: existem almas que, quando chegam ao ponto de perder todos os direitos sobre a sua própria vontade, recuam e contentam-se em conduzir uma vida no meio. De fato, perder os direitos é o maior sacrifício que uma criatura poderia fazer, mas é aquele que dispõe da minha bondade para abrir as portas da minha vontade para ela e deixando-a viver nela para lhe dar em troca meus direitos divinos. Então você deixa de viver a sua vida para dar em troca a sua vida, Deixa de viver a sua vida, os seus méritos diante de Deus, o seu nome escrito, diante de Deus. Você abre mão para poder o seu nome ser Jesus, para você ter a glória de Jesus, para você ser um invólucro terrestre de Jesus, onde você, a Aline Aparecida do Santo Silva, não vai ser vista mais. Quem vai ser visto vai ser Jesus em você. E esse é o maior favor que você pode fazer para Jesus. É Ele pedindo a sua vida para Ele. É isso claramente, Jesus claramente deixa claro essa abnegação total. Por que precisamos de direitos? Sabemos que nosso Pai é todo-poderoso e nos ama infinitamente e perfeitamente. Sabemos que Ele quer nos dar sua própria vontade. Não precisamos mais de direitos nenhum. Os direitos são para aqueles que têm algum grau de desconfiança por quem está no poder. Deus nos dá direitos espirituais para que mesmo aqueles que são fracos na confiança tenham algo a que se apegar. Suas adorações, seus terços rezados e contados, quantos terços eu rezei e tantas coisas mais. Mas este é um estágio na vida espiritual em que não devemos permanecer. Em vez disso, devemos lançar tudo nas mãos amorosas de Deus. E eu sou uma pessoa tão abnegada que eu não ligo para usar nenhum tipo de correntinha. Mesmo sendo consagrada Nossa Senhora, não faço questão, não conseguiria usar, não consigo usar nada dessas coisas. Escapulário, eu tenho escapulário e não consigo usar. Não preciso. É uma coisa que Deus tirou de mim. Deus tirou de mim essa ânsia de buscar essa realidade espiritual de direitos que Ele deu. De você cobrar as promessas dele. Eu não cobro nada de Deus. Eu só quero viver para Ele. Jesus acabou de falar para mim enquanto eu estava lendo aqui. O que é exatamente essa abnegação? Você está aqui na Terra e você se sente que você precisa de Deus para te sustentar. E precisa garantir esse sustento da parte de Deus. Dele continuar te abençoando. E você compra esse direito, compra através das promessas, das indulgências, dos rosários, das penitências, das mortificações. Você faz um negócio com Deus, para que Ele, e você dá a sua adoração para Ele, Você faz todo o processo que Ele quer, de aliança com Ele, E mantém essa aliança firme com Ele, Você faz o batismo, você é batizado, precisa ser batizado, precisa ser crismado, precisa casar na igreja, você faz tudo bonitinho. Tudo para poder dizer para Deus: não, eu fiz tudo certinho, não tem nada, a minha consciência está tranquila diante de Deus, está tudo perfeito. O Filho da Divina Vontade abre mão de tudo isso. Tanto que tem pessoas na Divina Vontade que vêm, que são chamadas por Jesus, que são divorciadas, que são mães solteiras,
várias situações. Jesus, ele pede qualquer pessoa, ele aceita qualquer um. E essa pessoa vai se despir totalmente da vontade dela, né? E vai despir até do passado. Ela vai também não ficar batendo na tecla. Mas eu não casei na igreja, mas eu não fiz a nulidade do casamento e tal. Essa pessoa vai abrir mão de sua vida. Ela não vai mais ter vida. Ela também não vai mais buscar homens, buscar outro casamento, buscar um relacionamento. Ela vai fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, se incluir uma família, que eu acho meio difícil, porque nessa vida divina você é Jesus. E Jesus não viveu nada, não buscou essa vida de família, nada. Aquilo que você já tem, você mantém. Por exemplo, eu já tenho meu esposo quando eu conheci a Divina Vontade. Eu já tenho minha família quando eu conheci a Divina Vontade. Então eu não vou deixar eu vou largar minha família, vou largar tudo. Não é assim. Eu vou viver a Divina Vontade tendo a minha família. Agora, você que não tem um homem, não tem um esposo, você está divorciado nesse momento, você vivendo a Divina Vontade, na minha opinião, é minha opinião pessoal. Aline, Jesus não quer que você se queira nada mais. Nem direitos humanos, nem direitos divinos, entre aspas, direitos espirituais. Jesus não quer que você totalmente se abandone para viver essa vida dele. Então, se eu estivesse na situação de uma mulher divorciada e conhecesse a Divina Vontade hoje, eu nunca mais iria olhar para um homem. Nunca mais eu iria olhar para um homem, nunca mais. Ia ser como Nossa Senhora. Dedicar totalmente a minha vida para viver essa realidade. Iria dedicar plenamente, sem família, sem ninguém atrapalhar, né? Tranquilo. Claro, se eu tiver meus filhos, igual tem pessoas que são divorciadas, mas têm filhos, não moram sozinhos, são mães solteiras, têm filhos, aí cuida do filho. Normal, continua sendo mãe, mas vivendo na Divina Vontade, né? A vontade de Deus, né, sabe, aí fala que quem ama mais o pai ou a mãe do que eu não é digno de mim. Quem ama mais o filho e a filha não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem encontrar sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então você vai abrir mão da sua vida. Você não tem mais vontade nenhuma. Eu perdi tudo por Jesus. E adoro viver assim. Abro mão de tudo por Jesus. Sabe-se hoje que os jovens adultos são tão apegados aos pais que se pergunta se ainda pensam que ainda estão no ensino fundamental. Até mesmo as vocações são perdidas por causa desse grau de apego. A vontade de Deus, claramente expressa, é frequentemente rejeitada, porque implicaria a mudança de uma boa paróquia ou de um bom círculo de amigos católicos se tornar objeto de apego. Então, eu tive que abrir mão de tudo. Participo da minha paróquia, mas do jeito mais, assim, sem apego possível, sabe? As pessoas acumulam tantos bens que têm valor sentimental, valor sagrado, que sua casa é uma bagunça perpetuamente confusa. Alguns pais tratam pequenas crianças como bebês e crianças de idade escolar como crianças pequenas. Eu tô lendo a parte de desapego, me desculpem, agora que eu vi aqui. Vamos lá, ler a parte certa. Tudo, nossas intenções e direitos espirituais são dados inteiramente à Mãe Santíssima. Jesus disse a Luísa, existem almas que quando chegam ao ponto de perder todos os direitos sob sua própria vontade, recuar e contentar-se em conduzir uma vida no meio. De fato, perder os direitos é o maior sacrifício que uma criatura poderia fazer, mas é aquele que dispõe da minha bondade para abrir as portas da minha vontade para ela, deixando-a viver nela, para lhe dar em troca meus direitos divinos. Por que precisamos de direitos? Daí ele falando aqui, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Se essas palavras abençoadas de nosso abençoado Senhor estão sempre em nossos lábios, e se sempre nos esforçamos com todo o nosso coração para dizer isso cada vez mais, a cada dia, então estamos no caminho de viver a total abnegação, a total rendição, que Jesus deseja de nós para viver a sua vontade. Eu estava falando uma coisa e acabei saindo do tempo que Jesus colocou no meu coração. Ele falou assim, vocês estão na terra e querem receber de Deus, mas agora é ao contrário. É Deus que quer receber de vocês. Jesus falou isso para mim. Agora é Deus que quer a atenção de vocês. Vocês não querem a atenção de Deus, não querem que Deus cuide das coisas de vocês, agora é ao contrário. Jesus está pedindo aos filhos da Divina Vontade, é que os filhos da Divina Vontade cuidem das coisas dele. Totalmente assumam os direitos de Deus.
Você vai ser uma pessoa que vai defender, você vai ser o advogado de Deus na terra, você vai defender os direitos de Deus. O direito dele ser louvado, o direito dele ser olhado, reconhecido como Deus. No momento onde ele está sendo jogado de lado. Né? Acabei de colocar um vídeo ontem no Facebook, onde o cara falando que no governo de São Paulo eles vão tirar a sigla antes de Cristo e depois de Cristo, para apagar Cristo da história. Eles vão mudar para período, né? Negócio assim, que tem nada a ver com Cristo, que é antes da era comum e depois da era comum. Vamos chamar de Jesus de comum, Cristo comum. Não vai ter antes de Cristo e depois de Cristo mais, porque Cristo não pode existir mais na história. E você não vai aceitar uma coisa dessa. Então, o Filho da Divina Vontade, ele continua morrendo por Deus. Vai ser um novo Marte que vai assumir na internet a cara para bater. Vai andar com cruz no pescoço, se precisar, para poder falar de Deus, né? É complexo esse negócio, né? Fazer a divina vontade acontecer, mas só que você está protegido. Você só vai dar a sua vida se Jesus quiser ela nesse momento que ele quiser. Você vai viver a vida de Nossa Senhora, vai viver a vida de Jesus na hora que ele quiser que você a entregue. Não pode ter medo de passar por nenhum tipo de humilhação, nenhum tipo de perseguição. O Filho da Divina Vontade tem que estar pronto para as batalhas mais terríveis dessa hora de tribulação que estão acontecendo. Aí tem um vídeo também que eu joguei lá também no Facebook, que o cara mostrando pessoas indo contra pessoas cristãs. A pessoa falando, sou cristão, e as pessoas jovens, né, gritando na cabeça da mulher que ela é cristã. E aí, como você vai lidar com isso? Se Jesus te colocar numa posição dessa, você vai negar Jesus? Você que é um filho da divina vontade vai ter que aceitar passar pelo que ele passou. Ele vai viver a vida dele agora em você. E inclui as dores dele. Inclui os sofrimentos dele. Não é muito fácil, não. Então, já saiba. Né? Você que pediu para Jesus a divina vontade, não tem como voltar atrás mais. Lembre-se, conforme discutido na sessão de renúncia, que lida com essa virtude de maneira mais ampla, que Jesus não deseja que nossas vontades sejam destruídas ou aniquiladas como a escuridão desaparece na iluminação. Ele simplesmente os quer pequenos e continuamente sacrificados aos seus. Ele também não quer que nossas vontades sejam fracas e fluidas, como a água viva ou uma nuvem efêmera de fumaça. Ele os quer como diamantes, embora inevitavelmente pequenas, essas almas são constantes e indestrutíveis, certas da vontade de Deus, onde Deus a revelou e com o rosto definido como pedra, com grande força para prosseguir nesse caminho, aconteça o que acontecer. Se isso envolve esforço heróico, conquistas épicas, aparecendo tolo e ridículo aos olhos do mundo, o derramamento de cada gota de sangue, ou qualquer coisa outra, até mesmo se contentando com uma vida muito menos ótima do que inicialmente você procurou, às vezes, ironicamente, uma última abnegação pode ser a mais difícil de todas. Então, passamos a considerar a abnegação mesmo em nossa busca pela santidade. Então, mesmo em nossa busca de santidade, o Dr. Peter Kreeft, filósofo católico, compartilhou grande sabedoria em uma palestra que proferiu uma vez, dizendo que tornar-se santo requer abandonar todos os nossos planos, incluindo aqueles que temos sobre como nos tornarmos santos. Rosário, diário, né? O seu direito de poder rezar um rosário inteirinho, o direito de você fazer uma novena na sua igreja, de ser um líder na sua igreja, e tudo mais. Eu não posso me candidatar a nenhuma coordenação na minha paróquia. Eu sou coordenadora do Terço da Misericórdia, mas é um movimento que, só por Deus, está acabando praticamente, porque nesse tempo de pandemia não pode fazer nada lá na igreja, né? De fato, devemos fazer regularmente todas as perguntas a seguir e respondê-las com a vida da melhor maneira possível. Como posso ajudar de maneira mais eficaz na salvação das almas? Como posso ajudar de maneira mais eficaz na santificação das almas? Como posso me opor com mais eficácia aos planos nefastos do inimigo do cristianismo?
Essas e outras perguntas são importantes para nos fazer regularmente com o devido respeito à advertência de nosso Senhor de ser sábio como serpentes, e não apenas inocentes como pombas, e também com o devido respeito à sua lamentação de que os mundanos são mais zelosos em seus próprios assuntos do que os filhos da luz. No entanto, é igualmente importante garantir que a forma como respondemos a essas perguntas seja sempre subserviente à resposta à pergunta infinitamente superior a todas elas, que é: qual a vontade de Deus para que eu saiba fazer e viver, não importa o que? Então, Jesus ele não me pede para mim ter, não exige que eu tenha diretor espiritual. Para ter os direitos espirituais, para eu poder aparecer na mídia como uma santa e tudo mais, eu preciso de um diretor espiritual. Jesus não quer que eu me preocupe com diretor espiritual, com direitos espirituais da minha parte. Jesus quer que eu me preocupe com Ele. E aí eu tenho total responsabilidade com a igreja. Eu assumo tudo que a igreja faz, desde que ela esteja em conformidade com a vontade divina. Aquilo que não estiver em conformidade com a vontade divina, eu vou apresentar para vocês, para poder Jesus, que Jesus que iluminou essa realidade. Mas eu estou sempre do lado da autoridade eclesiástica, porque é vontade de Deus, e Ele está acima de todas as coisas, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o principal, Ele é a autoridade principal, então eu estou sobre a subserviência dEle. Então eu não tenho por que ficar preocupada de ter um diretor espiritual, só vou ter se Ele me mandar um diretor espiritual que Ele me indicar. Então não adianta ficar chorando. Então as pessoas que perguntam para mim, ela não tem um diretor espiritual, olha, se você quer ter esse direito espiritual, você vai seguir a sua vontade humana e seguindo a santidade humana. Se você quer a santidade da vida divina e Jesus não te permitir essa graça do diretor espiritual, é porque não tem um diretor espiritual que vai ser compatível. E se tiver, não está à sua disposição. E aí Jesus sabe disso. Agora, se tiver à sua disposição, Jesus vai mandar uma pessoa que vai ligar para mim e vai falar assim, olha, eu sou o padre tal, vai se apresentar, vai mandar o seu currículo para mim, falar quem ele, aonde ele é, me apresentar e tal, se apresentar, me mandar um documento, alguma coisa provando que ele é um padre, tal, falando da divina vontade. Eu vou reconhecer que é ou não, porque eu tenho essa graça do discernimento. Saber se ele é uma pessoa realmente que Deus mandou e tudo mais, eu vou orar sobre isso, tal. Deus vai clarear, vai confirmar, porque Ele sempre confirma claramente tudo que Ele fala e assim vai dar tudo certo. Então, não tem por que eu ter medo, é na divina vontade. É o que Deus mandar, não o que eu quero. Sempre. Então, as palavras de Jesus para Luísa deixam isso claro. Por exemplo, ele diz, minha filha, a verdadeira caridade deve ser desinteressada da parte de quem a faz e da parte de quem a recebe. Se houver interesse, essa lama produz uma fumaça que cegamente impede que alguém receba a influência e os efeitos da caridade divina. É por isso que em muitas obras que são feitas até santas, em muitos cuidados de caridade que são realizados, sente-se como um vazio, e eles não recebem o fruto da caridade que deveriam. E por isso que continuo tirando tudo de mais de você. Ou mais de você, sejam elas coisas boas e sagradas, ser capaz de lhe dar o melhor, o mais santo, que sou eu, e ser capaz de fazer de você outro eu mesmo, tanto quanto possível para uma criatura. Os atos que não são praticados em minha vontade, sejam eles bons, não partem da estrada real. Eles partem por estradas sinuosas e fazem uma longa parada para ir ao purgatório, e aguardam a criatura, a fim de serem purificados juntos pela força do fogo. E quando terminam de ser purificados, partem para o céu para tomar o seu lugar, não em lugares da primeira ordem, mas em lugares secundários. Você vê a grande diferença? Então, gente, você quer estar no lugar da primeira ordem no céu? Então, deixe de viver aqui na terra, abre mão da sua vida, do seu nome. Não queira ser aquilo que você quer ser, seja o que Deus quer que você seja. Luísa lamenta, e se alguém ouve algum despertar da religião, de obras, de ações católicas, algumas parecem ser disfarces, outros parecem ter apenas a marca do bem, mas no fundo, nas substâncias, há alguns vícios e paixões que podem ser lamentados, mais do que antes. E muitas outras passagens poderiam ser facilmente citadas que dão o mesmo ensinamento essencial. Tem muitos trechos que Jesus fala isso. O que é objetivamente bom e santo não é necessariamente a vontade de Deus, a qualquer momento para qualquer pessoa. No dia do julgamento, veremos quantas obras aparentemente boas e santas foram completamente contaminadas pela vontade humana aqui na terra.
Mas mesmo agora não é difícil ver exemplos. Muitos apostolados católicos se tornam mundanos, pois logo após se tornarem conhecidos mudam para serem operados com uma mentalidade puramente temporal. Acabei de ouvir agora uma pessoa que na paróquia dela tem acupuntura. E a acupuntura é totalmente avesso ao cristianismo. Muitas paróquias católicas operam mais como negócios do que deveriam ser. Na minha diocese é assim. Fábricas de santos. Né? Fábricas. Entendeu? De ter a Eucaristia. Muitos autores católicos parecem mais preocupados com royalties de livros do que com disseminação de verdades. Isso é puramente verdade. Muitos autores católicos, né, estão preocupados ou com os royalties dos livros ou em vender livros, que agora aqui no Brasil virou uma febre. Todo padre que tem um canal, todo pregador que tem um canal, qualquer pessoa, youtuber que tem um canal, tem que ter uma biblioteca para vender livros. Dinheiro, só função de dinheiro. Muitos católicos ambiciosos, desejando notoriedade, negligenciam os deveres infinitamente mais importantes de seu estado na vida, em prol da busca para essa notoriedade. Em todas as situações acima, o próprio Jesus é muitas vezes completamente esquecido, ignorado e negligenciado, apesar de essas obras serem nominalmente direcionadas para seus fins. E esses são todos os frutos de se fixar na bondade ou santidade externa e objetiva de uma obra e negligenciar a única coisa que importa, em última análise, a vontade de Deus. O último ponto, em particular, é abordado nos escritos de Luísa. Jesus diz: mesmo no céu há diversidade de coros de anjos, diversidade de santos. Um é mártir, um é virgem, outro é confessor. Na terra, minha providência mantém tantos escritórios diversos, que um é rei, um é juiz, um é sacerdote, um é povo, ou é povo. Um manda, um é dependente. Se todos estivessem exercendo um único ofício, o que seria da terra? Uma desordem completa. Oh, se todos soubessem que somente a minha vontade divina sabe fazer as coisas maiores, e embora fossem pequenas e insignificantes, oh, como eles estariam todos contentes, e cada um amaria seu pequeno lugar, o ofício em que Deus o colocou. Mas como eles se deixam dominar pela vontade humana, eles querem se entregar e realizar as grandes ações, o que eles não podem fazer, portanto, estão sempre descontentes com as condições ou o lugar em que a divina providência os colocou para o seu bem. Muitos querem um caminho mais claro para a meta do que a vontade de Deus. Muitos querem algo mais tangível, e de fato existem muitas ajudas claras e tangíveis para chegar ao fim da santidade, mas nenhum deles é a própria santidade, nem mesmo o mais santo deles. E o que acontece se ainda assim insistimos em deixar essa verdade de lado? Jesus responde isso dizendo: a coisa que o diabo mais abomina é que a criatura faça minha vontade. Ele não se importa se a pessoa ora, se vai à confissão, se vai à comunhão, penitência ou faz milagres. Mas o que mais o prejudica é que a alma faça a minha vontade, porque quando ele se rebelou contra a minha vontade, então o inferno foi criado nele. Que estratégia devemos inventar para evitar a necessidade de praticar a abnegação mesmo nas coisas santas, e assim permitir que a vontade de Deus seja o nosso começo, nosso fim e até mesmo nosso constante e único companheiro verdadeiro ao longo do caminho? Que coisa objetivamente boa e santa devemos pegar na lista para atribuir como nosso fim último de simplificar, isto é, transformar em vontade própria nossas vidas espirituais e nossos esforços para nos tornarmos santos? Vamos considerar alguns em ordem crescente de santidade objetiva e reconhecer como cada um poderia facilmente se divergir na vontade de Deus e assim não fazer nada além de destruir suas obras. Devemos nos dedicar à apologética? Com que facilidade alguém poderia passar uma vida em apologética e apenas ao final perceber que não fez nada além de afastar as pessoas? Devemos nos dedicar a ser exemplos para os outros, em um esforço para atraí-los para o nosso modo de vida, nossa fé? Sem essa ser a vontade de Deus, torna-se pouco mais que um exercício de vaidade e um orgulho orgulhoso de si mesmo. Devemos nos derramar em obras de misericórdia? Pode ser que até mesmo uma empresa dedicada do mesmo seja recebida por todos com apenas desprezo. Podemos simplesmente deixar tudo para os sacramentos, com a missa diária e a confissão semanal garantindo nossa santidade? Isso pode facilmente se tornar nada além de uma rotina impensada, transformada em meras oportunidades para conversar, ou somente você está dando presente, mas você não está ali de verdade. Você não sabe se essa é a vontade de Deus para você. Incontáveis horas em oração, pelo menos, nos tornarão santos com certeza. De que adianta tal oração se for uma conversa de mão única, só você?
Você pode achar que mesmo em seus dias repletos de orações objetivamente boas, você ainda não está fazendo nada além do que Jesus lamentou a saber. Então Jesus ele está pedindo para mim não rezar o texto hoje no meu grupo, porque eu vou levar meu pai no médico. E estou aqui terminando rapidinho para poder mandar para vocês esse conteúdo, e eu vou deixar para amanhã para a gente falar mais sobre isso. Eu vou pegar uns textos sobre isso. Então eu vou parar por aqui, tem a parte 2 sobre abnegação. Amém, Jesus? Eu confio em vós, fiat.